Como era o ancestral comum dos humanos e macacos? Nosso último ancestral comum balançava nas árvores ou andava de quatro na savana? E como era essa criatura enigmática? Estamos falando dos primeiros hominoides, e os hominoides vivos atualmente são unidos por características relacionadas à sua locomoção em comum, mas poucos traços desse tipo são encontrados nas primeiras formas fósseis. Então, quais adaptações provavelmente estavam presentes nos primeiros hominoides? Fique comigo com mais um capítulo das suas origens com Nos Passos da Humanidade. E aí, paleonerds, aqui é o Clayton, seu instrutor em paleoantropologia, a ciência que estuda as origens humanas, e se você me acompanha há algum tempo, sabe que a minha série Nos Passos da Humanidade tem o intuito de aumentar a conscientização e a compreensão do estudo das origens humanas. E isso é para a comunidade acadêmica e o público em geral. Nela eu usei todas as abordagens racionais e éticas para buscar todos os fatos verificáveis de diferentes disciplinas relevantes para explorar e explicar as origens do fenômeno humano. E hoje, o capítulo dessa história se concentra no tema: quem é o ancestral comum dos hominoides? A superfamília que inclui humanos modernos, seus ancestrais e parentes extintos, chimpanzés, gorilas, orangotangos e gibões. Todos nós tivemos o mesmo ancestral comum que viveu durante a época do Mioceno. Essa pergunta é só uma maneira de entender nossas próprias origens evolutivas mais profundas. É uma abordagem que chamamos de antropogenia comparativa. E realizar essa comparação requer atenção a um corpo muito grande de conhecimento. E nesse vídeo você vai chegar a um novo nível de conhecimento da sua herança evolutiva. Então, quem é o ancestral comum de todos os hominoides? Outro macaco. Parece uma resposta tão simples, né? Mas ela carrega vários aspas. É importante lembrar que humanos e macacos não compartilham de fato um ancestral comum. Em vez disso, todos os grandes macacos, incluindo você, compartilham juntos vários ancestrais comuns. Se a vida é o resultado de descendência com modificação, como Charles Darwin colocou, podemos tentar representar sua história como uma espécie de árvore genealógica derivada dessas características morfológicas e genéticas. As pontas dessa árvore mostram organismos que estão vivos hoje. Os nós da árvore denotam os ancestrais comuns de todas as pontas conectadas a esse nó. Nos referimos a esses nós como o último ancestral comum de um grupo de organismos, e todas as pontas que se conectam a um nó específico formam um clado, e explicar isso sem essa terminologia seria extremamente confuso. É por isso que eu trouxe esse cladograma simplificado que eu fiz e vamos trabalhar exclusivamente em cima dele. Os pontos ou ramificações numeradas representam 4 ancestrais diferentes dentro dos hominoides nos últimos 17 milhões de anos. Essa é a escala de tempo aproximada das origens da nossa superfamília. Sendo o nó 1 o ancestral dos hominines, estamos falando de chimpanzés e humanos. O nó 2 é o ancestral dos 3 ramos, gorilas, chimpanzés e humanos. O nó 3 é o ancestral dos hominídeos, ou seja, os grandes macacos. Aqui estamos falando do ancestral de orangotangos, gorilas, chimpanzés e humanos. E por último, o nó 4 é o ancestral comum dos hominoides, que são os grandes macacos hominídeos, mas macacos menores como gibões. Mas usando o seu exemplo familiar hoje, você e seu irmão compartilham um ancestral comum que são seus pais. E qual é o ancestral dos seus pais? São seus avós maternos e paternos. E assim por diante quando estamos falando de relações evolutivas. Isso remonta a uma geração de cada vez. Assim como você se parece muito com seus pais, cada geração parece a mesma que a anterior. É somente através dessa visão de longo prazo que as mudanças se tornam aparentes. Agora, voltando para a filogenia primata, ao primeiro nó, voltaríamos a uma época em que nossos ancestrais eram algo que não reconheceríamos como humanos modernos, mas que se parecem mais com um chimpanzé do que com um homem moderno. Nessa época, você atingirá a população que é o ancestral tanto de nós humanos
quanto dos chimpanzés e seus irmãos bonobos, e chegar no ancestral de todos os hominoides, você vai passar por muitas dezenas de milhares de gerações. Clayton, a ciência não trouxe evidências concretas de quem são esses ancestrais e as reconstruções e posições nessa árvore genealógica são baseadas em informações incompletas. É fácil esquecer que os fósseis são coisas muito raras. Estamos falando de um tempo evolutivo muito profundo que só conseguimos compreender, então nós os encontramos como instantâneos dispersos no tempo sobre as camadas geológicas. Indivíduos únicos que, em ocasiões muito afortunadas, se tornam aparentes na superfície. Mas a vida nos períodos geológicos anteriores não eram esses instantâneos, era um contínuo suave de gerações. Havia pequenas populações habitando diferentes regiões. Embora existam vários sítios do Mioceno inicial, muitos de seus táxons hominoides são mal representados, mas graças a dados fósseis e dados comparativos de organismos vivos, sabemos que um ancestral do organismo em questão existiu pelo menos há tanto tempo. E quando dados de sequências de DNA, que também chamamos de relógio molecular, esteve disponível a partir de 1960, as idades de vários grupos de organismos puderam teoricamente ser calculadas com base em comparação de suas sequências. Agora, voltando na ancestralidade primata, se você continuar acompanhando essa filogenia, você encontrará membros de uma população que foi nossa ancestral comum com os gorilas. Mais atrás, os ancestrais com os orangotangos. Mais atrás, você encontrará populações onde os símios cuspiram dos macacos do Velho Mundo. Você pode continuar voltando e chegará aos predecessores do primeiro primata. Você chegará à população que se dividiu entre marsupiais e primatas, depois aos primeiros marsupiais, depois às populações que passaram pelas mudanças de répteis para mamíferos no período Permiano, e continua voltando uma geração de cada vez, voltando aos primeiros amniotas, e onde eles se separaram dos anfíbios, e onde eles se separaram dos tetrápodes, voltando antes dos peixes de nadadeiras lobadas, peixes ósseos, peixes com mandíbula, vertebrados, cordados, deuterostômios, bilaterianos, animais, eucariotos, bactérias, arqueões, até chegar em Luca, o último ancestral comum universal de toda a vida na Terra, que é a raiz dessa belíssima árvore da vida biológica. E cada vez que voltamos no tempo, subimos uma classificação taxonômica desde a mais simples espécie até o mais alto posto, que é o domínio. E você poderá ver fisicamente, anatomicamente, fisiologicamente as características que você tem em comum com um mamífero, com um réptil, com um peixe e até com uma bactéria. É impossível ver todos os ancestrais porque há um número incontável de gerações e cada uma delas é nossa ancestral. Voltando para o cladograma, todos os nossos ancestrais foram macacos por mais de 20 milhões de anos. Os bonobos e chimpanzés, que são espécies irmãs, se separaram há cerca de 1.800.000 anos, quando o rio Congo formou uma fronteira geográfica e eles evoluíram em ambientes separados. Antes dele, houve a separação da nossa subtribo cerca de 5 e 7 milhões de anos. Olha quantos gêneros descendem apenas desse ancestral 1. Temos todos os homo primitivos e primos laterais. Só que a subtribo dos chimpanzés ficou na selva e a nossa foi em direção à savana. A análise de DNA fornece essa data aproximada da divisão. Então, se nossa subtribo após a separação veio em direção à savana, muito que provável que o ancestral comum entre humanos e chimpanzés viveu na selva, morreu por lá e, em um caso muito especial, esteja abaixo do solo nas selvas da África Central. Só que fósseis em selvas são muito raros e grande parte da África Central era floresta tropical há 7 milhões de anos e parte dela ainda é. Os fósseis, eles tendem a não ser preservados nesses locais. Clayton, mas eu não pareço em nada com um chimpanzé. Parece sim, só que você não quer ver. Com base em características anatômicas, físicas e comportamentais, somos mais semelhantes no nível genômico aos chimpanzés e bonobos do que essas duas espécies são aos outros primatas. É por isso que juntos formamos a tribo Hominini. Mas também existem algumas diferenças sim entre nós.
Por exemplo, forma de locomoção, habilidades cognitivas, postura ereta, pelve mais larga nas mulheres. Nosso tempo de gestação é apenas um pouco maior do que a dos chimpanzés, e inventamos algumas coisas importantes como a cultura, dada a importância da transferência cultural em nossa espécie. Enfim, temos o ancestral número 1, que era um tipo de macaco que forma essa tribo chamada Hominine. Agora o ancestral número 2 é o ancestral de todos os australopitecinos, chimpanzés, bonobos e gorilas. Esse ancestral forma então a nossa subfamília hominina, e todos eles compartilham características exclusivas nos padrões de locomoção, flexão da base craniana e tamanho do forame magno, que é a abertura onde o crânio conecta a coluna vertebral. O ancestral de número 3 produziu a nossa família Hominídeos, que significa grande macaco. Por que grandes macacos? Porque todos nós, eu, você, aqueles caras que foram extintos, os chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos, compartilhamos características importantes que revelam nossa proximidade. Nós somos os maiores primatas e nossa força é gigante. Nosso peso e tamanho é superior em relação a outros primatas. Nossa dentição é especializada. Nosso tórax é largo e nosso sistema reprodutivo é totalmente externo. O ancestral número 4 é o ancestral da superfamília, que inclui todos os grandes macacos que eu já falei, mas macacos menores como gibões. O que todos os grandes macacos como orangotangos, gorilas, chimpanzés e humanos compartilham em comum com os gibões? Torsos largos com articulações dos ombros amplamente espaçados, costas rígidas, articulações dos membros móveis, forte capacidade de preensão e membros anteriores longos. Eu quero colocar uma observação aqui. Essa característica dos braços relativamente longos foi diminuída nos humanos como resultado da adaptação secundária ao bipedismo. Todos os hominoides não possuem cauda. Em vez disso, temos um vestígio dela, o último osso na parte inferior da base da coluna. Olhando para trás, quando nossa superfamília foi cuspida dos macacos do Velho Mundo, todos os cercopitecoides e seus antecessores na árvore evolutiva têm caudas que eles usam para agarrar. Mas esse ancestral número 4 perdeu essa característica. Eu acredito muito que esse ancestral, que viveu entre 17 e 14 milhões de anos, não precisou dessa cauda porque ele estava desenvolvendo uma musculatura e esqueleto mais robusto. Hoje todos os hominoides existentes têm músculos e esqueletos pélvicos da lombar que dão o suporte suficiente para equilíbrio e movimento, enquanto os macacos anteriores, seja do Novo Mundo que habita as Américas e do Velho Mundo que estão na Eurásia, ainda necessitam de uma cauda para essa função na locomoção arbórea. Dadas essas similaridades adaptativas que eu falei entre hominoides vivos, é de muito interesse investigar qual delas caracterizou a divergência inicial dos hominoides de outros primatas catarrinos, no caso específico quando fomos cuspidos dos cercopitecoides. Quando olhamos para o ancestral 4, notamos que os macacos tronco em geral eram capazes de escalar verticalmente e de ter comportamento suspensório. No entanto, diferentemente dos hominoides vivos que preferem viver pendurados abaixo ou entre galhos de árvores, pelo menos alguns macacos tronco não eram especializados em comportamento suspensório, ou seja, balançar de árvore em árvore, porque eles carecem de adaptações como dedos longos e curvados, pulsos e ombros altamente móveis. Vocês então perceberam que cada vez que surge um ancestral, ele se bifurca na árvore, dando origem a novos ramos, e na teoria de Darwin, os ancestrais sempre carecem de estruturas que estão presentes em seus descendentes ou as possuem de forma rudimentar. As sinapomorfias potenciais entre hominoides, tronco e coroa são poucas, então a evolução é vista como esse processo de mudança gradual e acumulativa. Mas os membros dessa descendência hominoidea que se dividiram em grupos vêm acumulando separadamente mudanças desde então. Os gorilas vêm acumulando características como tamanho e força há muitas gerações e ainda estão mudando. Os chimpanzés vêm acumulando força, mobilidade na locomoção bípede e memória de curto prazo. Nós acumulamos corrida de longa distância, habilidade manual, comunicação verbal e, acima de tudo, versatilidade e poder cerebral.
cada criatura ancestral que eu listei aqui, desde o 1 até o 4, é ou foi um tipo de macaco, e todos eles compartilham uma ancestralidade comum com os macacos do Velho Mundo, que também são macacos. E então, as relações filogenéticas vão se tornando cada vez mais profundas no tempo geológico. E ver modificações significativas de seres vivos são muito difíceis de observar durante uma vida. É tão interessante que Darwin nunca viu a evolução ocorrendo na natureza e teve que confiar em evidências fósseis, bem como na criação de plantas e animais. Sua ideia de que as diferenças observadas dentro de uma espécie são transformadas no tempo em diferenças entre as espécies permaneceu como a teoria mais plausível da biodiversidade que vemos. Mas havia uma estranha falta de observações diretas. Hoje, essa situação mudou. Há agora uma série de relatos muito marcantes da evolução da natureza, principalmente da evolução humana, e muitas descobertas espetaculares de fósseis revelaram como nós evoluímos desde então. Fósseis relevantes são escassos, então tem sido difícil encontrar respostas para duas perguntas fundamentais. O ancestral comum dos hominoides se originou na África? E como eram esses primeiros ancestrais? Agora, essas questões podem ser mais completamente abordadas graças ao fóssil mais completo de macaco recém-descoberto na África. Nunca tivemos informações sobre isso antes, mas agora sabemos que as origens dos ancestrais comuns dos hominoides é africana e eles se pareciam com gibões. Vejo vocês em breve.